Bom dia, este é o Minuto Imobiliário da Vida Imobiliária, uma iniciativa que apoia a Gexpor. O meu nome é António Gil Machado. Mais habitação versus construir Portugal. O debate PS-PSD em podcast. Mariana Leitão, em nome do PS, e João Vale Azevedo, pelo PSD, num debate moderado por Anselmo Crespo, jornalista da CNN, no Salão Imobiliário de Lisboa. No podcast número 200 do Minuto Imobiliário, hoje um minuto um pouco mais longo, mas com o debate que permite compreender as opções para um próximo governo. Segue então o debate Mariana Leitão com João Vale Azevedo, moderado por Anselmo Crespo. O que é que na verdade ficou por implementar que podia de facto ter feito a diferença? Enfim, não para resolver os problemas, que nós sabemos que os problemas que a habitação que Portugal tem não se iam resolver, mesmo que o Partido Socialista tivesse terminado a legislatura, não se iriam resolver até ao fim da legislatura. Mas de facto, o que é que ficou por implementar e que foi travado com novas eleições, com um novo governo e que nos podia deixar numa posição melhor hoje do que aquilo que estamos? Bom, boa tarde a todos, sabe como está? Boa tarde ao João. É um prazer revê-lo agora que não estamos na Assembleia e cumprimentar todos também e agradecer o convite. Bom, o programa Mais Habitação foi, na história recente e talvez na história da democracia, o programa que mobilizou mais recursos públicos para a habitação. Parte de um pressuposto ao qual se chegou tardiamente na nossa democracia, acho eu, que é o pressuposto de que o mercado não resolve sozinho, ajuda a resolver, mas não resolve sozinho a questão do direito à habitação enquanto direito fundamental. Seja porque há mais procura do que oferta, seja por várias razões, já lá vamos, eu acho que esse é um dos aspectos, portanto é preciso que haja políticas públicas e um papel do Estado, aqui como dizia há pouco o Ribal, o Ribal Esteves, num sentido amplo de Estado, incluindo obviamente as autarquias, enfim, que têm aqui um papel fundamental. Mas dizia eu que é preciso mobilizar recursos públicos e mobilizar o Estado em sentido amplo para intervir no sentido de assegurar o direito fundamental à habitação. E aquilo que nós tivemos no Mais Habitação, desde logo em termos de habitação pública, também aqui um parênteses para dizer habitação pública que não é igual ao conceito dos anos 80 e 90 de habitação social, são coisas muito diferentes, não é? Felizmente, a habitação pública é uma habitação a custos acessíveis para a classe média, média baixa, mas que não tem nada a ver com aquela lógica do bairro social, que obviamente está ultrapassada e que não é aquilo que nós queremos ver acontecer nas nossas cidades. Portanto, por um lado, a mobilização de recursos, designadamente do PRR, para a habitação pública, e aí, de facto, o governo anterior, foi a pergunta que o Anselmo me fez, eu vou corresponder, o governo anterior caiu antes do momento mais relevante de mobilização do PRR e depois algumas autarquias mobilizaram, outras não. Isso atrasou um pouco, mas isso foi passado em grande parte para as autarquias. Repito, umas mobilizaram valores do PRR, outras não. Isso varia muito de município para município. Temos excelentes exemplos e temos maus exemplos. Eu sou daquelas pessoas, e não é por ser agora candidata à Câmara de Lisboa, que defendo desde sempre que as autarquias têm um papel fundamental no direito à habitação e noutros também, aliás, sou profundamente, já tive responsabilidades no governo em matéria de descentralização, portanto não cheguei agora, não é agora que defendo isso, enfim, quer quando estive na educação, tinha o dossiê da descentralização na área da educação, como enquanto ministra tivesse esse dossiê e sempre disse que a proximidade é uma mais-valia, enfim, dando as condições às autarquias, não é passar problemas sem passar recursos. Portanto, por um lado, mobilização de recursos públicos para a habitação pública, mas também os 6% de IVA na requalificação, quem construísse para preços acessíveis ou requalificasse para preços acessíveis, a circunstância de se ter, aqui não estaremos todos de acordo, mas também não tem mal, de se ter regulamentado o alojamento local e pôr alguns benefícios para quem retirasse, proprietários que retirassem do alojamento local e pusessem no arrendamento de longa duração, numa cidade, por exemplo, como Lisboa, isso é absolutamente fundamental, e a verdade é que em 2023, dados que nós já só soubemos em 2024, em 2023 os preços das casas baixaram, de facto, quer na compra, quer no arrendamento, inclusive em Lisboa. E aquilo que nós... foi efeito das medidas acho que também foi, porque aquilo que nós verificamos depois no outro programa,
Construir Portugal, vimos no outro programa, é que houve medidas que eu não discuto, do lado da procura, isenções de IMT, selo, etc., o que fez uma pressão sobre a procura, mas, como dizia aqui alguém, não no painel imediatamente anterior, mas no outro, mas que não tiveram intervenção, mas sem intervenção do lado da oferta. Ora, se nós temos ajudas na procura, e eu não as ponho em casa, o programa eleitoral do Partido Socialista já apresentado, o Partido Socialista já disse que não ia... Exatamente. Agora, é preciso fazer alguma coisa do lado da oferta, senão o que vai acontecer é o que aconteceu. Temos muita mais procura, temos a mesma oferta, ou até em certos casos recuo da oferta, porque desregularam novamente, por exemplo, o alojamento local, e o que nós temos, enfim, não sou eu que o digo, em 2024 os preços das casas, quer no arrendamento, quer na compra, voltaram a subir, atingindo um valor, um metro quadrado em Lisboa, que é o dobro do metro quadrado médio no resto do país. Deixa-me ouvir aqui o João, e já volto assim, deixa-me ouvir o João para perguntar, pegando já nesta deixa, que é preciso calibrar, construir Portugal, porque é verdade, os dados são oficiais, a habitação está a subir, não está a cair. Muito obrigado, cumprimento a Selma, cumprimento a Alexandra, é um gosto estar aqui, obrigado pelo convite. É preciso ser muito ambicioso, é preciso ir mais além, é preciso revisitar medidas que ficaram coxas, é preciso voltar à fiscalidade. Essa da isenção do IMT, por exemplo, ficou coxa? Não, a isenção do IMT não. E o imposto de selo pretendemos manter para os jovens, é uma medida do lado da procura, reconhecemos, não, quando é evidente. Coxa não é revertê-la, estou a dizer, este raciocínio da Alexandra, que é, faltou compensar do lado da oferta. Ainda assim, qualquer jovem, é assim, em termos económicos, qualquer imposto é partilhado entre vendedores e compradores, e, portanto, neste caso, os jovens vão sempre beneficiar, em termos líquidos, da isenção de IMT e de imposto de selo. Pode ser mais ou menos conforme as condições da oferta e da procura. Agora, é inequívoco que há uma pressão adicional sobre a procura. Sou economista, não posso negar essa evidência. Como os programas de apoio à renda também são apoios do lado da procura, que só podem ter um efeito de pressão ascendente sobre as rendas, não há dúvida sobre isso. Agora, o que distingue verdadeiramente o Construir Portugal do Mais Habitação é que nós somos ambiciosos. Para responder à pergunta, vamos ter que ser mais ambiciosos, vamos ter que revisitar algumas coisas, por exemplo, a fiscalidade. Houve uma proposta de autorização legislativa, pode ter sido isso, o pomo da discórdia, para isenção de IVA, a taxa de IVA reduzida em nova construção, com características que nós iríamos, enfim, nova construção apresentar. Da chamada habitação pública, é isso? Não só para a habitação pública, para qualquer tipo de habitação, mas não queríamos e não queremos, e iremos retomar essa proposta, não queremos IVA reduzido em habitação de luxo. Foi uma das coisas que o PS não aceitou na negociação no Parlamento. Não, isto foi no orçamento, enfim, sim. Foi um pedido de autorização legislativa, não passou, mas também não teve na mesa da negociação. Agora, o que eu quero aqui reafirmar é que a nossa visão é não confrontacional. Nós reconhecemos que há inúmeras pressões do lado da procura, que, como disse o Ribal Esteves, são boas notícias, são resultado de um bom choque, porque o país está na moda, porque estrangeiros ricos querem vir para Portugal, porque estudantes estrangeiros querem vir para Portugal, porque muitos imigrantes, ficámos a saber que entre 2007 e 2024 podem ter entrado mais 1.200.000 imigrantes. Isto foi desregulado, não vale a pena esconder, tem um impacto decisivo, não tínhamos dúvida, no preço da habitação. Agora, o PSD não tem o discurso de, não, isto não podia ser assim. Tinha que haver mais regulação, com certeza, mas não vamos culpar nem estrangeiros ricos, nem hotéis, nem alojamento local, nem imigrantes pobres pelos problemas da habitação. Nós queremos resolver o problema para todos, queremos casas para todos. E como é que se resolve? E como é que se resolve? Deixa-me só acrescentar 2 dados, só para irmos avançando na conversa. Nós ouvimos aqui já esta tarde que não vão ser construídas as casas que estão a ser prometidas por ninguém, nem pelo PS, nem pelo PSD, nem pela AD. Ouvimos isso por parte de quem está no terreno. E tendo em conta também que, apesar dessa entrada toda de imigrantes, objetivamente as empresas de construção civil não têm capacidade para construir. Portanto, a minha pergunta é, primeiro,
admite esse cenário de que aquilo que está a ser prometido neste momento ao nível de construção de novos fogos não vai ser cumprido? É difícil cumprir o PRR, é difícil, já houve uma reprogramação do PRR, porque pode haver alguns prazos a deslizar se tivermos o objetivo das 59 mil casas, que já agora foi algo que o governo do Partido Socialista não deixou acautelado, não havia dinheiro no IRU, não havia sequer capacidade do IRU, o IRU estava em CAPES para conseguir gerir todo o processo de construção de habitação via PRR. Agora, deixe-me voltar um bocadinho atrás, porque esta discussão apareceu aqui antes sobre a falta de mão de obra, sobre a falta de empresas de construção, que poderá ter resultado das cicatrizes da crise, não é? da crise da Troika, em Portugal e noutros países, deixou cicatrizes. Há também outro aspecto que eu gostava de realçar e que por acaso aqui não foi falado, mas eu estou a falar estou a fugir um bocadinho à política para tentar perceber e depois já vou argumentar como é que se pode atacar. Não demora muito tempo. Há um problema, pode haver também um problema de financiamento, não é? De financiamento. A regulação bancária, a supervisão bancária ficou muito mais agressiva contra a promoção imobiliária, contra o imobiliário. Isto é verdade. E isto pode dificultar... Há um ditado português para isso, que é gato escaldado. Exatamente. Mas isso pode dificultar, não significa que não possam aparecer empresas. Quer dizer, nós tivemos a construção de 120 mil casas durante vários anos nas últimas décadas. Hoje em dia estamos a construir cerca de 25 mil e podíamos ter feito a mesma pergunta. Então, na altura, como é que de repente se conseguiu fazer este para o 98, as pontes, as autoestradas todas e ainda 120 mil casas? Portanto, as empresas aparecem. Há uma elasticidade. Tem de haver incentivos e tem de haver a ultrapassagem do grande fator, na minha opinião, isto é um diagnóstico do economista, que fazem este embate entre a regulação bancária, que é mais apertada, e os desincentivos ao aparecimento das empresas, que é o tempo. O tempo. E, portanto, o que eu quero dizer é que se calhar há 15 ou 20 anos era possível emprestar sem grandes preocupações de licenciamento, o terreno estava ali, esperava-se pelo projeto, pelo licenciamento, as coisas iam aparecendo, as empresas iam aparecendo, e hoje em dia o fator tempo... Mas diga-me, eu ainda não percebi o que é preciso calibrar, o que é preciso rever? É preciso voltar ao programa Construir Portugal e fazer o quê? É preciso, olha, aprovar as coisas que estavam em circuito legislativo e que não foram ainda aprovadas, porque o governo caiu. É preciso rever radicalmente, na minha opinião, todos os processos de licenciamento. É preciso eliminar os poderes discricionários, que sim, continuam em muitas câmaras. Eu ouvi aqui uma descrição de alguns presidentes de Câmara, com todo o respeito, e que revelaram que, na sua opinião, o licenciamento não era a principal questão, mas em algumas câmaras, na Câmara de Lisboa, nas maiores câmaras, quando os processos são muito mais complexos, isso é verdade. Ainda bem que me deu essa deixa, que é para eu ir já ao Alexandre. Alexandra, o que é possível fazer no imediato? Não sei se do ponto de vista legislativo, não sei se do ponto de vista até de outras políticas de imigração, por exemplo, quer dizer, não sei por onde é que quer pegar, mas tendo em conta que o quadro é longo, o que é possível, em seu entender, fazer no imediato e a que é que o PS se propõe nestas eleições? 4 coisas. A primeira é manter e garantir recursos públicos, sejam de fundos europeus, sejam outros, para construir habitação pública. Sabemos que o Estado, em sentido amplo, seja ele o Estado Central, seja as autarquias, tem dificuldades e limitações e há uma demora inerente a construir casas, é evidente. Até porque estas dificuldades todas de empresas de construção, etc., também se sentem quando os promotores são públicos, é algo que acresce, contratação pública, etc. Mas também dizer, quando eu falo em habitação pública, não falo necessariamente em habitação construída por entidades públicas. Pode ser em parcerias com promotores privados e com cooperativas, portanto, isso que fique bem claro que é essa a visão. Portanto, primeiro, continuar a mobilizar recursos para, em parceria, ou apenas, ou não, fazer mais habitação pública. Enfim, eu aqui há pouco disse, e mantenho, que há autarquias que construíram mais habitação pública umas que outras. Enfim, há sempre o exemplo do Eiras, nós estivemos juntos, que já inaugurou as primeiras do PRR, e há outras autarquias, por exemplo, Lisboa, que praticamente não mobilizou verbas do PRR para a habitação, nem para as escolas. E admite que só
não, mas eu ia dizer as 4 coisas. Só sobre o PRR, Sim. admite que se perca verbas do PRR? Não sei, neste momento, neste último ano, eu não sei como é que as coisas estão, não posso em consciência dizê-lo. Julgo que, pelo menos pelos últimos dados do relatório de Lisboa, pode haver esse risco, mas não vou... Depois a segunda é política fiscal. Os 6%, que eu acho que não devem ser para todo o tipo de construção, mas que devem ser modulados, mas também incentivos ao nível do IRC e do IRS, por exemplo, o IRS para um proprietário que tira do alojamento local e põe no arrendamento de longa duração, deve ter benefícios no IRS, quem constrói ou reabilita para preços acessíveis deve ter benefícios no IRC. O Partido Socialista nunca foi contra descidas do IRC que tivessem objetivos e características específicas. Aquilo que temos sempre dito é uma descida transversal e que não serve de instrumento de política pública. Em terceiro aspecto, apoios também do lado da procura. Nós não somos contra os apoios do lado da procura, mas, ao contrário do que disse aqui o João, se me permite, se a descida do IMT ou do imposto de selo ou o que seja for comida pelo aumento correlativo do preço, acaba por não beneficiar os jovens, não é? Ou seja, os jovens, ou quem beneficiar, no caso os jovens, só beneficia se a diferença não for comida pelo lado da oferta, e aquilo que nós verificámos em 2024, repito, os números não são meus, é que, de certa forma, foi. E a quarto aspecto, eu acho aqui, enfim, admitindo, obviamente, a posição contrária, é haver regulação ao nível do alojamento local, onde isso tem mais impacto, e até de outros tipos de ofertas, onde isso tem mais impacto. Em Lisboa e no Porto tem impacto, fora, se calhar, de Lisboa e do Porto tem menos. Ainda sobre o licenciamento, eu concordo com a simplificação do processo de licenciamento, admito que seja um problema maior. Aos dois programas. É absolutamente comum. Admito que haja câmaras onde isso é mais problemático do que noutras. Aqui há uma semana, mais ou menos, era notícia num jornal económico, aliás da capa, que neste momento Lisboa já foi ultrapassada pelo Porto e por Gaia em número de licenças emitidas, e não estamos a falar de preço acessível nem ansioso, apesar de construção em geral, o que não deixa de ser significativo tendo em conta a situação de Lisboa, é por isso também que o preço do metro quadrado disparou, e portanto há estas 4 dimensões, à qual acresce uma outra coisa, mas essa mais não tem um impacto enorme, mas que deve ser, que é a mobilização de imóveis públicos que possam ser transformados para a habitação. Enfim, mas eu diria que em termos de macro seria fiscal... O seu microfone... não, já está. Fiscal, regulação de outras utilizações imobiliárias, apoios do lado da procura e habitação pública. Deixa-me pegar no tema fiscal, porque foi uma das coisas... Fiscal para promover que seja posto no mercado, não é? Pronto, era aí que eu ia chegar, porque há pouco ouvíamos aqui os representantes do setor a falar do tema do IVA e da penalização fiscal que existe sobre a construção neste momento. Admite que possa haver uma intervenção ou que uma intervenção nessa parte fiscal pudesse ajudar? No fundo, julgo que a pergunta vai na linha do que o João dizia, do 6% transversal para todas as... Isso somado a uma decisão do Supremo Tribunal Administrativo esta semana para toda a construção. Tinha a ver com a reabilitação. Sim. Não, para reabilitação, para construção a preços acessíveis, e não tenho dúvidas, eventualmente para todo o tipo de construção acho que pode ser mais discutível, mas para construção a custos acessíveis e para a reabilitação parece... Agora, se o exemplo de França e de Espanha, onde por exemplo o IVA é dedutível, isso seria um cenário mais aceitável? Enfim, eu acho que uma política fiscal agressiva, no bom sentido, do ponto de vista de ser utilizada como ferramenta de política pública para aumentar a construção e a disponibilização de mercado, é que eu aqui discordo um bocadinho de algumas coisas que eu vi, nem foi ao João, foi aos painéis anteriores. Eu acho que, e já ouvi a pessoas de outras áreas políticas, quando estivemos num outro evento, até em que estávamos ambos também, que é, eu não sei se há falta de construção em Lisboa, não sei se há falta de construção para outros segmentos. Não tenho esses dados, mas não sei se há, e eu ouvi lá dizer que não havia. Portanto, o que há é falta de construção para determinados segmentos de classe média, e portanto eu acho que é aí que nós temos que pôr as nossas fichas, como se costuma dizer, fazer essa diferenciação fiscal. Sob pena de as nossas cidades, e muito em especial a capital do país, se vir despojada do seu a mais-valia essencial, que são jovens, crianças, jovens que possam viver em Lisboa, que tenham filhos em Lisboa, que crianças, e isso é o dinamismo que é inerente a uma cidade,
obviamente, sem pôr em causa nenhuma das outras atividades económicas, estou a pensar, por exemplo, no turismo, obviamente, as coisas têm que ser harmonizadas, mas é importante que nós tenhamos, que não continuamos a expulsar os nossos, designadamente, os casais das cidades mais das cidades. João, este tema da fiscalidade, no caso do Partido Socialista, defende uma fiscalidade mais segmentada, se quisermos, em função do tipo de construção ou do tipo de habitação que estamos a falar. A AD admite voltar à carga com uma redução mais agressiva, para citar a Alexandre, na fiscalidade. Não, no bom sentido, enquanto política pública mais agressiva no bom sentido. Admite voltar, a AD admite, acho que vai ser claro, amanhã vai ser claro que queremos voltar a discutir o IVA. Amanhã, para quem não sabe, é a apresentação do programa eleitoral da AD. Queremos voltar a discutir o IVA na construção. Antes disso, há estas clarificações, não é? E substituir o IVA, por exemplo, substituir o IMT, por exemplo, pelo IVA, como acontece noutros países? Não, isso é uma discussão mais longa, mais aturada, até podia ser por IMI, olha, mas eu não vou aqui discutir essa reforma fiscal. Nós precisamos de uma reforma fiscal, é outra reforma que precisamos, por isso é que eu queria reagir aqui a todas as propostas fiscais da Alexandre. Não o vou fazer, vou focar-me aqui. O princípio é este para o economista, sempre, para haver exceções tem que haver uma muito boa justificação. O IVA a 6% é uma muito boa justificação dada a emergência habitacional. Tal como foi uma boa justificação quando tivemos o IVA a 6% para a reabilitação e que depois, como foi aqui referido, foi distorcido com a iniciativa do ministro Fernando Medina, que alterou o Estatuto dos Benefícios Fiscais para dificultar a atribuição do IVA a 6% em empreitadas de reabilitação nas cidades de Lisboa ou nas áreas de reabilitação urbana, que, por exemplo, na cidade de Lisboa é praticamente toda a cidade. E isto é terrível, a incerteza que isto cria na promoção, a incerteza que isto cria em quem faz um investimento é terrível. E temos que fazer essa clarificação. Vamos ter que fazer essa clarificação. Também já há clarificação no caso dos custos controlados, não é? Há o IVA a 6% em empreitadas de custos controlados, mas, e acho que o Partido Socialista estará de acordo, nós temos de rever a portaria que define os custos controlados, porque hoje em dia é praticamente impossível, também com o controle do IRU, que não é capaz de exercer esse controle, ter qualquer empreitada classificada como custos controlados. Não é possível, dadas as condições do mercado, dados os preços dos materiais, etc. É preciso revisitar, mas mantendo o espírito. Quer dizer, é uma habitação para a classe média baixa, há que dizê-lo, com o apoio técnico também das câmaras, em terrenos que podem ser públicos, em terrenos em que podem ser privados, mas as câmaras podem, enfim, montar a operação, e isso tem que ser revisitado também. Temos que também, no caso da reabilitação, porque também é preciso reabilitar, nós somos a favor de toda a oferta, pública, cooperativa, privada, tucur, em novos terrenos, julgamos que é necessário libertar terrenos, não podemos ter mais 1.200.000 pessoas em Portugal sem ter terrenos novos para construção. Houve câmaras, autarquias em que o preço dos terrenos quadruplicou, quintuplicou. Oeiras é um exemplo. O que era uma operação simples, corriqueira, comprava-se o terreno a um preço razoável, construía-se e vendia-se há 10 anos, hoje em dia é impossível. Só é possível fazer promoção de habitação praticamente de luxo. E, portanto, é inevitável, temos que fazer, faz parte da solução, injetar novos terrenos. Sim. Mas há um problema muito delicado e que o PSD quer, que a AD quer resolver, mas que exige uma discussão também com o Partido Socialista, evidentemente, que é a forma de desbloquear heranças indevidas. Nós temos situações absolutamente, começam a ser kafkianas, nós começamos a ter mais do que 1, 2, 3 gerações de herdeiros. E tem que haver, em princípio, o acordo de todos para se vender uma propriedade, um terreno, um prédio. Isto é inviável, não pode ser. Há maneiras muito fáceis de resolver o problema. Eu podia avançar aqui com uma. Se é tão fácil resolver, porquê que não se resolveu? Não, mas isto põe em causa, se calhar, para mim não. Bem, eu aqui. Porque a Alexandra estava a dizer espero que ninguém me ouça também. Eu concordo com isso. Eu concordo. Pronto. Não, acho que sim, há um problema. As heranças indevidas são um problema, claro. A solução é muito simples, é dizer que basta alguém querer vender e faz-se uma avaliação. Nos Estados Unidos funciona assim. Faz-se uma avaliação, basta um herdeiro querer vender e há uma asta pública, que às vezes também pode ser dentro dos próprios herdeiros. É uma solução, mas o nosso sistema jurídico
o nosso direito sucessório não está montado desta maneira. Tem que meter as joias que a avó deixou e a dívida que foi de não sei de quem, e tem que se resolver tudo em conjunto. Não é? É este absurdo que temos. Mas lá teremos de ir, julgo eu, e precisamos também do PS. Em muitas áreas nós precisamos do PS. E é preciso também ir ao regime de arrendamento, para voltar a dar confiança, para voltar a ter os proprietários a injetar. Eu também tinha esse tema do arrendamento para perguntar, mas nós já não temos tempo. Eu gostava só porque foi uma das coisas mais consensuais no primeiro painel, e já que estão aqui os dois, fazer uma última pergunta. Este tema da habitação é daqueles casos em que, de facto, era preciso um pacto de regime entre o PS e o PSD. Ora bem, para não andarmos sempre para trás e para a frente. Sim. Mudar o governo. Ainda por cima estamos a mudar de governo uma vez por ano, não é? Exato. Portanto, isto está... Sim. Deixe-me dizer o seguinte, eu já defendi, até muito recentemente, 3 ou 4 áreas em que tem que haver, enfim, chamemos de pacto de regime, acordos alargados. Certo. A justiça, a segurança interna, a defesa, o direito, as relações internacionais, não tenho dúvidas quanto a isso. Eu acho que se nós conseguirmos ter um consenso em torno da ideia de que a habitação é um direito fundamental que nós temos que fazer, que o Estado tem um papel nele. E depois há aspectos em que discordamos e que eu acho que é mais difícil. Eu volto a pôr em cima da mesa a questão da regulação de certo tipo de ofertas que em determinados sítios do país tiram muitas casas para o arrendamento de longa duração, como por exemplo o alojamento local. Eu acho que aí temos algumas diferenças que são difíceis de contornar, mas não sendo possível um pacto de regime, eu acho que é possível haver acordo. Há alguns acordos, este das heranças indivisas, eu penso que é algo onde será razoavelmente fácil, ainda que implique alguma compressão do direito de propriedade, mas neste caso, de facto, umas pessoas querem vender, outras não. Quando há heranças, eu acho que o Estado deve intervir. É um bocadinho duro, digamos assim, não é? Porque é uma compressão do direito de propriedade, mas eu concordo que se deve atuar. João, Os americanos não dizem que é uma compressão do direito de propriedade. Porquê? Porque o princípio é que uma pessoa não pode ser dona daquilo que não quer ser. Okay? E quando tem o imóvel que está na herança, é obrigado a ser proprietário. O João concorda que nesta matéria da habitação e da urgência da habitação pública era importante haver com certeza um entendimento, nem que seja uma plataforma. É preciso um entendimento em algumas dimensões. E eu julgo até, e aqui vou arreliar um bocadinho a Alexandra, eu vou-vos dizer a minha sensação. Na lei dos solos, eu acho que havia muito mais consenso com... olha, a direita toda estava mais ou menos unida e até neste caso o Chega, que é altamente volátil, tinha uma posição mais ou menos perceptível e clara, favorável à lei dos solos, tal como foi apresentada originalmente, com menos restrições, com menos barreiras. E eu senti, muito francamente, que havia uma grande parte do Partido Socialista, o Partido Socialista que tem os autarcas, o Partido Socialista que sente os problemas na pele, que percebe que não consegue rever um plano diretor municipal, porque demora anos, porque tem os parceiros da APA, porque tem o parceiro da CCD. Mas não foi nisso que mexeram. São anos e anos. Mas não foi isso que não houve acordo. Não, o que eu disse foi... Não foi nisso que não houve acordo. O PS, que tem estes autarcas, que sente o problema na pele, que sabe que vai rever o plano diretor municipal e já não vai ser Presidente da Câmara quando o plano diretor municipal estiver em vigência, esse PS, eu acho que seria favorável à lei dos solos na sua versão do original. Mas enfim, vivou a posição do PS, se calhar, um bocadinho mais... Mas é que um bocadinho mais radical e que dificultou o consenso. É difícil quando este assunto é assunto sobre seja qual for o tema. Provavelmente o João ficaria surpreendido se soubesse quem foram os deputados do Partido Socialista que queriam ter chumbado pura e simplesmente o projeto. Queriam ter chumbado, se calhar até sabe, quem foram os deputados do Partido Socialista que queriam ter chumbado o projeto sem nenhuma alteração. São provavelmente alguns que surpreenderiam porque são conotados até com aquilo que gostam de dizer os moderados. Mas, ao que interessa, não foi nas matérias do PDM que o Partido Socialista mexeu. Vamos também então ser rigorosos. Se vamos falar outra vez do regime jurídico dos instrumentos de Estado territorial, nem propriamente chamado Lei dos Solos, aquilo em que mexemos foi nos custos controlados, portanto, só aceitar que haja retirada de terrenos de áreas que antes eram não edificáveis, para atenção a custos controlados, e a lógica da contiguidade. Mas também agora deixe-me dizer outra coisa. Em Lisboa e no Porto,
aquelas alterações não servem para nada. Não sei. Certo. Portanto, nos 2 sítios do país onde o problema é maior, aquelas alterações não servem para nada. Servem para Loures, para Odivelas, para Oeiras, para... De acordo, Almada, mas para eu, se me Moita, permite, para... quero que as pessoas possam viver em Lisboa. Como? E que eu, se me permite, quero que as pessoas possam também eu, viver está em bem, Lisboa. Alexandre, mas não cabe a muito obrigado por terem vindo e desculpem este atraso, isto começou com algum Muito obrigada, atraso, mas ora, obrigado, foi ótimo. Muito obrigada. Este foi o podcast 200 do Minuto Imobiliário. Obrigado por estar com a Vida Imobiliária, sempre com o apoio em Gexport.